Olá pessoal, então agora a gente vai começar a entrar nos conceitos, tá? O primeiro é identificar o valor, entender o que é valor para o nosso cliente. Bom, algumas reflexões gerais sobre valor, tá? Valor, né, é o ponto central de qualquer organização, ele é o nosso propósito de existir. Uma organização, a gente bate bastante nisso em qualquer curso de excelência operacional, inclusive no nosso White Belt. Uma organização nada mais é do que um conjunto de pessoas que trabalham juntas para entregar um bem, pode ser uma cadeira, ou um serviço, que pode ser uma massagem, por exemplo, para um cliente, ok? A organização ela só existe porque o cliente ou a sociedade de maneira geral tem uma necessidade. Então, uma cadeira ou uma massagem, elas só existem, né? Ela só é feita por um grupo de pessoas porque o nosso cliente, a sociedade, tem uma necessidade de conforto. O cliente, ele sempre vai dosar se a necessidade dele está ou não está sendo satisfeita, certo? Às vezes o valor ele pode se tornar um pouco complexo demais, né? Porque ele vai também depender do mercado e pode mudar ao longo do tempo, pode mudar ao longo da empresa. A gente pode ver, por exemplo, quando a gente vai comprar um carro. Eu tenho várias propostas de valor. Desde aquele que oferece o básico bem barato, com uma confiabilidade boa, até aquele que oferece, nossa, junto ali um status, né? É a diferença de eu comprar um carro popular ou comprar uma Ferrari, por exemplo. São proposições de valores diferentes. Só que eu tenho que entender da minha organização o que eu quero. E algumas coisas são claras. Por exemplo, quando eu compro um carro, independente se é um carro popular ou uma Ferrari, eu não quero que esse carro quebre. Então eu não posso ter defeito, certo? Então, não ter defeito é um valor para aquele mercado automobilístico, independente da empresa, independente da proposta. Outra coisa que é interessante do valor é que ele é sempre definido pelo cliente. Só pelo cliente, ok? É o cliente que vai falar se a necessidade dele está sendo atendida ou não. Isso tem implicações muito profundas, porque às vezes a pessoa que está trabalhando num processo perde a visão da função social do trabalho dela, perde por que ela está trabalhando. Daí acontecem coisas muito estranhas na organização. Por exemplo, supomos aqui na nossa fábrica de cadeira, eu estou entregando uma cadeira de madeira para o meu cliente. Daí, para eu fazer essa cadeira, eu tenho várias atividades. Então, eu tenho que escolher uma árvore lá na floresta, cortar essa árvore na floresta, transformar a árvore em tábuas, montar isso daqui numa cadeira, dar acabamento até colocar essa cadeira na logística e entregar a cadeira para o cliente, ok? Isso daqui é todo o meu ciclo de valor, tudo que a organização faz. Acontece que as pessoas trabalham de maneira super especializada. Dificilmente eu tenho uma pessoa que tenha visão do todo. Por quê? Porque eu tenho caras especialistas em cortar em madeira, eu tenho um cara especialista em escolher árvore, um cara especialista, né, em trabalhar. Até se ele for um operador, ele está ali especializado. E quando eu não enxergo o que o meu cliente quer de valor, geralmente eu consigo bater cabeça ali no que eu estou fazendo. Por exemplo, nossa, o pessoal aqui teve uma ideia linda. Em vez de eles cortarem no machado, eles querem comprar uma motosserra. Que, vai fazer um corte muito bonito aqui, vai ser sem desperdício, vai cortar mais rápido, ninguém vai ficar esperando, aumenta a produtividade. Pô, tem uma série de vantagens de usar a motosserra. Tudo bem, se o cliente gosta da cadeira de madeira, isso faz sentido. Agora, e se meu cliente quer uma cadeira de alumínio, por exemplo, ele não quer mais a cadeira de madeira? Todas essas ideias aqui, que são ótimas ideias pensando na melhoria de processo, não agregam com o que o cliente quer, não batem ali com o que o cliente quer. Então, o primeiro passo é identificar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo porque eu acho que é mais legal ou eu estou fazendo porque vai satisfazer o meu cliente? Ele pode até não ser um cliente externo, o ideal é que ele seja o cliente externo, que a gente sempre pensa no cliente externo, mas posso até pensar isso para um cliente interno, né? Aquela pessoa que eu estou mandando informação, ele está usando aquela informação, ajuda o cara a gerar valor de modo geral para o cliente final? Então a gente tem que enxergar isso nas coisas que a gente está fazendo. E lembrar que ele é definido pelo cliente e entregue pela empresa. Todas as atividades que a gente faz devem entregar esse valor. Essa ideia simples que a gente tem
ela é uma coisa extremamente importante nas organizações, servir o cliente. Por quê? A organização, como eu disse, nada mais é do que uma série de pessoas trabalhando em processos que transformam entradas em saídas para os nossos clientes. Essa figura, chama a organização vista como um sistema, ela norteia boa parte do que é a visão de fluxo, de objetivo, né? A visão de foco no cliente, certo? Então, a hora que a gente entende isso, a gente consegue ver como que cada coisinha que a gente faz aqui, que pode estar confortável ou não, ela não tem que ser focada para a pessoa que está trabalhando no processo. Ela tem que ser focada no cliente, certo? Só que isso nunca sempre é fácil, e como as organizações são compostas de muita gente, inclusive gente que tem o trabalho especializado, que não tem essa visão do todo, a gente tem vários tipos de processos que acontecem lá. Essa figura, ela dividiu entre os três mais clássicos, né, que são os processos de produção, ou mainstay, que são aquelas coisas que estão diretamente ligadas com a produção do produto, né, com a produção do serviço que vai gerar valor, né? Então, são as atividades que estão agregando de fato valor. E a gente tem duas outras classes de processos, como os processos de suporte. Processos de suporte são aqueles processos que muitas vezes eu preciso ter, porque sem eles eu não suporto a produção, mas que eles não agregam valor diretamente ao cliente. Exemplo desses processos, o RH, né? O cliente está preocupado se os colaboradores de uma empresa recebem salário ou não? Ele não está, ele só quer saber, ele só quer o produto dele e quer que o produto dele funcione. Então, quando eu vou comprar um carro, se o pessoal está pagando, a empresa está pagando em dia ou não um funcionário, não é nem do meu conhecimento e não é da minha preocupação. Em alguns mercados até tem isso, né? Até fazer as coisas socialmente corretas é importante para o cliente, mas na maioria dos casos ainda não. Tomara que no mundo mais para frente a gente chegue para ser para tudo, mas ainda não. Então, esses processos, eles precisam existir, né? Para de pagar salário na empresa. Você consegue produzir o carro? Você consegue produzir a cadeira? Né? Não, então eles existem, mas eles não estão ligados direto. Isso daqui, né, a gente fala, né, bastante, inclusive, né, nos cursos nossos mais aprofundados de link que a gente tem lá no plano de assinatura, que dá toda a origem àquela técnica da análise de valor. Eu tenho que ver o que agrega valor, né, que é necessário, e o que não agrega valor, mas muitas vezes é necessário. Então a gente trabalha essas atividades de uma maneira diferente para fazer o fluxo gerar. E por fim, eu tenho o que a gente chama de processos direcionadores. O que é o processo direcionador? É a gestão da empresa, é o marketing da empresa, é o desenvolvimento de produto da empresa. É aqueles processos que estruturadamente questionam o cliente para ver se as necessidades dele estão sendo atendidas, traz essa informação para uma digestão, a gente vai analisar, e desdobração para produção e desdobração para toda a nossa cadeia de suprimentos, para todos os nossos fornecedores, certo? Então, por exemplo, eu vou lá, cliente, você está gostando da minha cadeira? Não, eu quero uma cadeira de alumínio. Então ele traz essa informação e fala, galera, precisamos mudar tudo, o cliente não quer mais cadeira de madeira, ele quer de alumínio. Tá? Então, fornecedores, eu tenho um fornecedor de alumínio, etc e tal. Certo? Isso daqui é o básico para eu entender que nós estamos trabalhando para os nossos clientes e eu tenho que gerar valor para os nossos clientes. Então, eu tenho que entender o que a minha empresa quer do meu cliente. E eu tenho que cobrar isso da minha empresa se eu não tenho um cargo de gestão, certo? Porque é fundamental para a gestão trazer essa visão de valor, visão de qual é a estratégia da empresa, visão do que é valor para a empresa. E geralmente é trazido isso de uma maneira ou não, de uma maneira ou outra, né? Não pode quebrar, não pode ter defeito, não tem que ser rápido. Então essas coisas a gente chega ali, porque vai atender o cliente. E daí o que nós estivermos olhando ali, a gente tem que entender se isso é da nossa cabeça ou se isso vai gerar valor para o cliente. Ok? Essa visão de valor, né, ela gera aquela ideia, lembra que a gente falou do desperdício? O desperdício sai justamente daqui, né? Se a gente pegar lá a definição de desperdício, né, a palavra em japonês chama muda, né? Você já deve ter visto bastante coisa do Lean que fala de desperdícios do Lean, de muda. O que é um desperdício? O que é aquela atividade que o Eiji Toyota falou para o Taiichi Ohno evitar ao máximo, né?
Então, desperdício, a definição é toda atividade que consome energia e recurso da empresa sem agregar valor ao cliente, ou seja, aquilo que nós fazemos, mas que o cliente não está disposto a pagar, aquilo que não é crítico para ele. Isso é um desperdício. Então, se eu estou fazendo uma planilha que o cliente não está nem aí para aquela planilha e ninguém dentro da empresa está nem aí, e não é nem um processo de suporte, nem um processo de produção, eu estou incorrendo em um desperdício, certo? É preciso estar bem claro o que é valor para eu pegar o desperdício pesado, assim, né? Para pegar um desperdício no seu âmago. Mas não se desespere, né? Eu tenho certeza que nesse momento você está, puta vida, na minha empresa não está claro qual que é a estratégia. E agora? Será que eu vou para um lugar? Será que eu vou para outro? Gente, eu não falei que o Lean é simples? Pensando nessa definição que parece simples, mas muitas vezes é complexa, o pessoal que estuda Lean já conseguiu simplificar bastante isso para a gente. No Lean, a gente tem uma coisa que chama os 7 desperdícios clássicos, ou 7 desperdícios visuais do Lean. São atividades que, independentemente do contexto, elas são desperdícios. E eles são visuais, então eu consigo descer em um Gemba, seja ele um hospital, seja ele uma fábrica, seja ele uma indústria de serviço, eu consigo descer lá e ver se alguma pessoa estiver fazendo essas atividades, eles vão estar cometendo um desperdício e eles vão estar trabalhando de maneira não enxuta, de maneira inchada. Quais são eles? Então, aqui nós temos os 7 desperdícios clássicos do Lean. O primeiro é a superprodução, ou seja, produzir mais do que o cliente quer. Então, por exemplo, o meu cliente me pediu 3 peças, né? Eu faço para ele 4. Uma é desperdício. Você pode falar, nossa, Murilo, mas ninguém faz isso. Errado, muitas empresas fazem isso, por uma série de razões. Por exemplo, eles podem ter planejamento de vendas dele é errado. Eu não sei se o meu cliente vai comprar aquilo que vendas está falando que vai vender. Daí eu produzo, fica em estoque, muitas vezes o estoque é perecível. Então, aqui eu tenho um desperdício de superprodução por causa de um planejamento de vendas incorreto. Outro caso de superprodução é quando eu tenho defeitos. Então, eu sei que se na minha empresa eu tenho uma taxa de refúgio de 10% e o meu cliente me pede 100 peças, eu tenho que fazer 110, porque eu acho que eu vou perder 10. Vai que nesse lote eu consigo produzir 108. Ele me consumiu 100 e as 8 ficaram ali de desperdício. Outro desperdício que a gente tem é o desperdício de espera, tá? Então é toda aquela atividade que alguém fica esperando alguma coisa. Você já parou para esperar uma informação chegar? Informar, tá pronto, né? Esses dias eu fiquei meia hora na pizzaria porque a minha pizza estava me esperando atrás do balcão ali. Cheguei, tá pronta a minha pizza? O cara falou, não tá pronta ainda. Eu sentei, esperei 5 minutos, daí chegou a pizza, ele colocou lá debaixo do balcão e não me avisou. Eu fiquei mais meia hora esperando ele falar. Daí eu falei, mas você tem certeza que não tá pronto? Aqui faz meia hora. Ele, não, tá aqui. É um desperdício de espera. E em empresas daqui acontece demais. Às vezes a gente espera para uma peça ser inspecionada, às vezes a gente espera na fila, né? Quem já foi em hospitais tem muito disso, a gente fica lá esperando. Eu não quero esperar. Nem o cliente, nem ninguém pode esperar. Daí a gente tem outros 2 tipos de desperdício, que é o desperdício de transporte, que é de material, ou seja, é o transporte daquilo que a gente está agregando valor. Então, numa fábrica, a peça andar demais, ir para cá, depois ele vai, ele volta. Quando o layout, né, ou seja, a disposição dos equipamentos na fábrica não está otimizado, não sai de uma fábrica, eu tenho aqui 2 unidades, então sai dessa, já cai nessa máquina, daí sai dessa, cai na outra. Não, eu tenho uma aqui, dele sai, tem que ir para lá, dele volta para cá, dele vai para lá, dele volta. Isso é transporte, eu estou levando para baixo para cima. A ideia do Lean é eu pensar meticulosamente o meu Gemba para eu não ter esse transporte de um lugar para outro, certo? E outro é movimentação de pessoal. Se aqui é do que nós estamos agregando valor, aqui é quem está agregando valor. Então, por exemplo, o operador vai trabalhar na peça, daí, ele precisa dar uma martelada. Daí ele olha para o lado e não tem o martelo dele. Cadê meu martelo? Daí ele sai procurando o martelo. Cadê o martelo? Daí, meia hora depois ele acha, achei. Daí ele vai voltar lá, dá uma. Isso é um desperdício de transporte, de movimentação.
eu estou me movimentando excessivamente, certo? Em muito lugar é assim. Quando o ambiente é desorganizado, então, puta, a gente já viu até exemplos aí de projetos de Lean que tinha muito disso em hospital. Então o paciente ia fazer uma cirurgia e o médico chegava lá, todo aparamentado, o paciente na mesa, daí ele, putz, preciso do bisturi. Ai, não tá aqui o bisturi. Pô, mas como assim não tá aqui? Tá em algum lugar. Daí ia lá no almoxarifado, tudo cheio de caixa, ele ficava lá meia hora procurando o bisturi com o paciente na mesa. Olha só. Isso é coisas que acontecem, tá, gente? Mas no Lean não deveriam acontecer. A outra coisa que a gente tem é estoque, inventário. Né? O dinheiro que está parado no estoque, o recurso, a energia parada no estoque, ela não está no nosso bolso, ela não está sendo usada para um bem, para uma coisa boa. Então, quando eu tenho estoque, é um grande desperdício, certo? Eu tô produzindo alguma coisa fora da hora que o cliente quer. Lembra que eu falei que o Lean entrega o que ele quer, quando ele quer e na quantidade que ele quer? Quando eu entrego no momento certo, eu gero estoque, e estoque é desperdício. Outro é defeito, né? Fazer as coisas erradas. Né? Então, se eu faço alguma coisa errada, ou eu jogo fora aquela peça ou aquele trabalho que eu estava fazendo, ou eu tento consertar, vou fazer um retrabalho. De qualquer maneira, eu gastei mais energia e mais recurso do que é o usual. E por fim, eu tenho o superprocessamento, que é excesso de funcionalidade. Então, eu tenho uma peça aqui, daí eu lavo a peça uma vez, daí eu vou lá, lavo a peça de novo, lavo a peça de novo. Lavo a peça umas 15 vezes. O cliente quer que eu lavo tanto a peça assim? Se ele não quer, isso é desperdício. Outro exemplo de superprocessamento é aquelas peças que vêm com uma papelada gigantesca, né? Então a gente faz 1 milhão de coisa, de papel, não sei o quê, e o cliente não quer nada disso, ele não está interessado no papel, ele está interessado no produto. Então, isso daqui é um outro exemplo de superprocessamento. Então, aqui estão os nossos 7 desperdícios clássicos do Lean. Para quem quiser se aprofundar, nós temos também um material disponibilizado aqui para vocês, e a gente também passa isso daqui mais a fundo no curso de especialista Lean. Então, se você quiser entender mais sobre as possíveis causas desses desperdícios e algumas das possíveis correções para esses desperdícios, ou seja, mudanças que vão bater, só dá uma olhada nesse material extra ou ir lá no nosso curso de especialista Lean. Mas, enfim, é isso daqui, eles são os nossos 7 desperdícios básicos. Certo? Lembrando que esses desperdícios eles são visuais. O que significa isso? Eu consigo ir ao Gemba, né? Lembre-se, Genchi Genbutsu, vá ao Gemba, né? E identificar esses desperdícios lá. Eles são facilmente visualizados no Gemba, certo? Só lembrando o que é o Gemba, tá? O Gemba no hospital é isso daqui, ó. É o lugar onde a gente está tratando o paciente, onde as pessoas estão trabalhando. Não é a sala de reunião bonitinha. Eu não vou aqui achando como é o processo, identificar os desperdícios. Não, eu tenho que ir lá olhar o que está acontecendo. Na fábrica, o Gemba é a fábrica. Eu tenho que ir lá no chão de fábrica. Eu tenho que olhar o que as pessoas estão fazendo aqui. E não saber do processo por e-mail, telefone, WhatsApp, ter informação de longe. Se você é um engenheiro, se você é um gestor, se você é qualquer tipo de pessoal mais administrativo, você só vai pegar e melhorar o que está acontecendo lá no Gemba, tudo bem? Então a gente tem que colocar isso daqui. E eu vou ao Gemba e consigo visualizar esses desperdícios. Para provar isso para você, eu vou disponibilizar um breve exercício aqui, que é o nosso Safari de desperdícios. Na próxima aula a gente vai disponibilizar uma imagem para vocês e eu gostaria que você olhasse para essas duas imagens que a gente vai colocar lá e identificasse quais são os desperdícios que estão nela. Depois que você identificar, na aula depois, né, que é essa que propõe exercício, vai ter um vídeo onde a gente vai corrigir e mostrar aqui como com uma foto do Gemba, com o andar no Gemba, você consegue visualizar os desperdícios. Até mais!